avançamos para a quarta-feira, onde vamos considerar a lei e o evangelho. E aqui, o texto de Mateus 5, 17 e 18 nos afirma que Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio para reafirmá-la, para cumpri-la. O Senhor nos deu a lei para proteger o nosso relacionamento. Entendemos a lei como um muro de proteção que nos protege em nosso relacionamento com Deus e com o próximo, guiando e dirigindo a nossa vida em cada aspecto da nossa caminhada. O amor por Jesus está no centro da lei. Ele disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E a autora diz: olha, quando nós amamos de verdade a Jesus, nós não temos dificuldades para obedecê-lo da mesma maneira como um filho que diz que ama o pai, ele vai fazer de tudo para reverenciar, para agradar, para respeitar os seus pais. E ela afirma: por isso, lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei e no dever de obedecê-la, nós precisamos lembrar, diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. Ela acrescenta: a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não faz expiação pelo pecado. Pelo contrário, ela mostra a razão pela qual nós precisamos de perdão, de justificação e expiação. Mas quem é que provê o perdão, a justificação e a expiação? É a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Ao lado da lei, e fundamental para entendê-la, está o Evangelho, a morte de Cristo por nós, que não é creditada a nosso favor porque guardamos a lei, mas porque recebemos pela fé. E é por isso que de Abraão se diz que ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, não por obras da lei. Queridos irmãos, aqui ela cita Romanos 3, 28, depois 4, 13 a 16, Gálatas 2, 16 e 3, 13, Filipenses 3, 9, textos lindos que reafirmam a justificação pela fé, ou seja, nós somos perdoados, somos redimidos pela fé. E há uma frase maravilhosa de Ellen White aí nos comentários, página 65 e 66, que reafirma tudo o que estamos dizendo. Diz assim: a lei revela ao ser humano seus pecados, mas não provê nenhum remédio, ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara morte ao transgressor. Unicamente o Evangelho pode livrar o pecador da condenação ou da contaminação do pecado. E meus irmãos, meus amigos, e para que vocês saibam, muitas vezes os adventistas do sétimo dia têm sido acusados de legalistas apenas porque entendem que o seu dever é de guardar toda a lei, incluindo o sábado do quarto mandamento. Mas essa é a clareza. Nós entendemos claramente que unicamente o Evangelho de Cristo pode nos perdoar. Somente a ação redentora de Cristo é suficiente para nos perdoar, para nos redimir e para nos salvar. A obediência à lei é um resultado da salvação recebida. Nós não ganhamos méritos com Deus por sermos obedientes. Não, de maneira nenhuma. Mas nós obedecemos porque reconhecemos o seu amor e o amamos porque ele nos amou primeiro e ele nos conduz para isso. Que pensamento maravilhoso, que frase linda. E ela ainda termina a dizer o seguinte: ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. Os Parábolas de Jesus, página 71. A lei é o Evangelho consolidado e o Evangelho é a lei desdobrada. Vou repetir. A lei é o Evangelho consolidado e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, o Evangelho é a flor perfumada e os frutos que produz. Parábolas de Jesus, página 71. Que coisa linda, com esta clareza deixada por Ellen White, que nos permite entender claramente o papel da lei e do Evangelho. Louvemos a Cristo, ao nosso Deus, pela salvação que Ele nos proporcionou em seu sacrifício na cruz e nos rendamos a Ele, reagindo ao convite do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade, de obediência, não para alcançar mérito diante de Deus, mas para viver em uma relação de amorosa obediência em gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, entendendo que este é o desejo de Deus e é o melhor para nós, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.